Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alguns de vocês já têm acompanhado alguns outros capítulos desse livro, né? Mas como está sendo filmado, é sempre importante dar um contexto. Nós estamos fazendo uma leitura em conjunto de um livro chamado Em Busca da Sabedoria, um autor chamado Nilakanta Sirihan, que faleceu agora no século passado, 1973, ou seja, um autor relativamente novo, contemporâneo, né? Mas que tem uma profundidade no seu pensamento que é muito particular e muito rara. Essa semana, inclusive, eu estava lendo esse capítulo para fazer essa palestra para vocês e eu tive a ideia de começar a fazer um glossário desse livro, porque são palavras que ele define com uma clareza tão grande, aquele tipo de palavra que de vez em quando você tem que correr atrás para ver o que é vida, o que é consciência, o que é morte, o que é amor. Olha, esqueça, se você fizer um glossário desse livro inteiro, ele tem definições tão simples, e é uma característica que essa semana virou até poesia, eu escrevi sobre isso. Uma característica de autores do nível de Sirihan é que quando você vê uma definição muito bem fundamentada, você não tem nenhuma dúvida de que aquilo é aquilo mesmo, de que você está diante de uma verdade. Vocês já viveram isso? De confrontar uma explicação tão perfeita, tão bem acabada, que você não tem necessidade nenhuma de saber de onde o autor tirou aquilo? Porque parece que em si a explicação tem autoridade, se impõe pela seriedade, pela completude, pela maneira como te toca. Sirihan tem essa característica. Ele fala algo que você não tem vontade de discutir. As explicações são muito completas, muito redondas, muito profundas. Então ainda vou fazer um glossário sobre isso, de tal maneira que eu não precise nunca mais sair procurando o que são essas palavras, tão usuais e ao mesmo tempo tão complexas. E nesse capítulo, ele ainda vai me responder uma pergunta que deve ser VIP, deve estar entre as 10 mais complicadas da face da Terra, que é: qual é o sentido da vida? Nossa, pense, proponha-se a responder uma pergunta dessa. É muito complexa. E nesse capítulo ele vai falar sobre isso. Eu considero particularmente esse capítulo, que é o 6, e o capítulo 10, que é a Canção da Vida, os dois são quase que um complemento um do outro, os mais belos desse livro. Ele é belo mesmo. Tem hora que você não sabe se ele está fazendo filosofia ou poesia. Vale a pena ler, é muito bonito. Então hoje ele vai começar a falar a respeito desse fenômeno vida, e como vida é um fenômeno que concatena os dois polos fundamentais da existência, que são espírito e matéria. Nada mais são do que dois mundos conectados por uma liga, por uma ponte, que se chama vida. E ele vai entrar em maiores detalhes e vai explicar um pouco mais profundamente isso. Mas, em suma, é essa a ideia do capítulo de hoje. É um capítulo relativamente pequeno, mas muito profundo. Então, vamos lá. A natureza extraordinária da vida. O nome já é bonito, né? Já é inspirador. Ele diz: o espírito é vida não dividida. É uma realidade que podemos experimentar dentro de nós. Se existe uma coisa que é complicada, é quando a gente pensa, porque fomos educados dessa forma. Quando você fala a palavra espírito, as pessoas até olham para o céu, né? Começam a imaginar uns anjinhos que estão longe, em alguma camada estratosférica, e que a gente, para poder ver, teria que ter uma condição especial. E essa ideia de que espírito está dentro de cada ser, é a única forma de você contatar com ele, é contatar consigo mesmo, é uma coisa muito interessante. Então é como se você imaginasse, existe um polo, um mundo espiritual único, porque a característica do mundo espiritual é não se dividir. E existe um mundo material que é todo dividido, todo ele fragmentado, porque a característica da matéria é se dividir infinitamente. E entre um e outro existe uma energia chamada vida, que pega algumas qualidades desse espírito e imprime nesse pedacinho de matéria. Faz essa liga entre algumas qualidades do espírito e um pedacinho de matéria. Ou seja, você não vai ver um pedacinho de matéria no universo manifestado que por trás dele não tem algum grau de vida e alguma parcela do espírito. Não existe. Aí você vai dizer, mesmo numa pedra? Mesmo numa pedra. Agora, como esse processo numa pedra ainda é um fragmento muito pequeno, o nível de autoconsciência que esse fragmento tem é baixo. Então, à medida que a vida vai infundindo mais qualidades do espírito na matéria, esse pedacinho de matéria vai despertando, vai tendo consciência maior. A planta tem um grau de consciência.
Se você a fere ali, ela vai gerar uma casca, ela vai se proteger. Agora, ela não tem autoconsciência, não tem consciência reflexiva. A matéria ainda não libertou o espírito suficiente para isso. Mas algum grau de consciência tem. Fala-se que, inclusive, nós estamos falando segundo a visão de Sri Han, né, que até o fato de que uma pedra se dilata e se contrai com calor ou com frio é um grau de consciência. E aí ele faz referência, inclusive, a tradições muito antigas da Índia, que dizem que esse contrair e dilatar de uma pedra, um dia essa forma vai se desenvolver tanto que isso vai ser o movimento de um coração. Ou seja, isso é o proto-ensaio do que será um dia o movimento de um coração. Tá? E essa pequena sensibilidade que ela tem ao calor ou ao frio já é um grau de consciência. Porque a consciência se manifesta exatamente nessa sensibilidade e capacidade de resposta a estímulos externos ou internos. Mas eu estou falando rápido demais, vamos mais devagarzinho. Porque tem uns 20 conceitos misturados. Só para vocês sentirem quanta coisa ele define nesse capítulo. Então ele vai falar sobre isso. O espírito é uma esfera única, não dividida. E é uma realidade que nós podemos experimentar dentro de nós. É estranho para a gente imaginar que uma coisa una, que não se divide, a gente pode experimentar. Sabe por quê? Porque existem ferramentas de conhecimento dentro de nós que a gente não sabe nem que elas existem. Quando a sociedade se torna muito materialista, nós nos acostumamos a usar somente ferramentas para perceber a matéria. Por exemplo, a mente mais concreta. A mente, ela tem uma característica, um modus operandi. Ela divide para entender. E nós achamos, então, que é impossível você entender uma coisa que é una. Já repararam como é que a mente funciona? Vou explicar para vocês como é uma cadeira que eu tenho lá em casa. O que eu vou dizer? Ela é meio redonda, vocês vão pensar, não é quadrada. Eu vou dizer, ela é meio baixinha, vocês vão pensar, ela não é alta. Ela é macia, bom, vocês vão tirar, ela não é dura. O que está acontecendo dentro da cabeça de vocês? Vocês estão quebrando, tirando coisas. O que sobrar é a cadeira. Ou não é assim? A mente divide, fragmenta para entender, ela exclui. Imaginem você tentar explicar para alguém uma cadeira da seguinte maneira. Ela é redonda, mas também é quadrada, mas também é triangular. Ela é grande, mas também é pequena. É macia, mas também é resistente. Pera lá, meu amigo. Stop, vamos com calma. Que diabo de bicho é esse que tem na sua casa? Isso não existe. Tira alguma coisa para eu entender. Não pode ser, as coisas não podem ser tudo ao mesmo tempo. A mente não trabalha, ela trava nessas condições. A mente, ela faz o seguinte, você começa a querer explicar alguma coisa para alguém, você divide, não é alta. Divide, não é macio. Divide, não é triangular. Divide, não é redondo. Ah, entendi. Não é assim? Agora, vocês imaginam que possa haver dentro do ser humano um potencial que, para entender, ele faz o contrário? Se você mostrar um pedacinho para ele solto, ele não vê nada. Ele tem que juntar isso com todo o contexto à sua volta. Juntar com tudo que estava ali. Juntar com tudo que existe no universo. Quando ele vê isso no meio do todo, ele diz, agora entendi. Nós temos esse potencial, se chama intuição. Os orientais antigos chamavam de Budi. E intuição é uma forma de conhecimento tão prática quanto a razão. E tem qualidades, assim como a razão tem de imaginação, de criatividade, de lógica, a intuição tem qualidades. Por exemplo, a estética, Sri Han diz, que é uma qualidade própria da intuição. Quem não tem nada de intuição, não tem critério para achar alguma coisa bela. Uma pessoa que não tem intuição, sabe como é que ela vai achar alguma coisa bela? Vai ver a opinião da média. O que o pessoal acha por aí? O que está andando aí nas tendências coletivas de opinião? E aí clona. Porque não tem como estabelecer uma observação profunda a ponto de saber se algo é belo ou não. A beleza é uma percepção intuitiva. Você não tem intuição, você dá palpite sobre a beleza das coisas. Ou então percebe as coisas como atraentes e confunde com belo. Entendem? Então existe uma possibilidade de percepção dentro de nós da unidade. E se nós desenvolvemos essa possibilidade de percepção, percebemos o uno dentro de nós. Aquele pedacinho do uno que se expressa através de nós. Mais uma vez, eu dava na palestra passada um exemplo para vocês, que é um exemplo indiano, do Sutratma,
que é aquela história de um colarzinho de pérolas que dentro delas passa um único fio. E uma pérolazinha começa a ter crise de identidade, lembram? Aqueles que estavam aqui? A pérola quer conhecer a si própria. Aí começa a buscar quem ela é. Ela olha para dentro e só vê um orifício vazio, porque ela só está acostumada a reconhecer uma substância, que é pérola. E dentro passa um fio, ela não reconhece fio. Aí passa um tempo, ela olhando, aí aprende a reconhecer essa outra substância que é o fio. Aí diz, encontrei minha essência, encontrei o ser. Tá bom, é um bom momento, mas isso ainda não é o final feliz da história da pérola. O final feliz é quando ela descobre que esse pedaço de fio que passa dentro dela é o mesmo fio que passa por dentro de todos os seres do universo. E é um só. É um episódio de Deus, mas Deus é um só. Ele é um pedacinho que está passando por dentro dela. Entendem? Tem a unidade e que um ponto dessa unidade faz interface com você. Com esse pedacinho de matéria orgânica que nesse momento nós dizemos, sou eu. E quem faz essa ligação entre os dois é a vida. Tá? Então, se você perceber a matéria em si, isso Sirihan falando, estou resumindo com as minhas palavras, essa matéria tende à decomposição. Ela tende a decompor em pedaços cada vez menores. O que faz com a matéria que ela junte alguns pedaços e forme uma unidade e possa comunicar com o espírito, viver atributos do espírito ali, é a vida da coesão. Pega lá uns átomos, junta, faz uma molécula, junta, faz uma célula, um tecido, uns órgãos. Opa, isso aqui é um corpo. Isso é um corpo, é uma unidade, uma imitação da unidade do espírito, provisória, né? Isso é um corpo. Aí ela faz uma ligação entre o espírito e esse corpo e infunde alguns atributos do espírito nesse corpo. Quando a vida corta essa ponte, o que vai acontecer com esse corpo? Decompõe. Porque a unidade não é própria dele. É a vida que gerou esse molde e deu unidade para ele. Existe um exemplo do professor Jorge Ângelo Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, muito conhecido entre nós, que ele fala de uma folha de papel cheia de limalha de ferro em cima e um ímã embaixo. Digamos que esse ímã seja triangular. Você sacode a folha de papel, a limalha corre toda e forma o formato de um ímã. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Nós temos um ímã por trás, que é o espírito. A vida dá essa sacolejada, a matéria toma forma de um triângulo. Mas a vida tirou essa conexão com o ímã e o triângulo vira limalha de novo. Entendem? Só para vocês visualizarem, terem uma imagem. A vida seria mais ou menos isso. Tá? Vida é relação espírito-matéria, presente em todos os lugares, em graus diferentes. Num polo, una, no outro, dividida. Então, vida é simplesmente isso. Não existe no universo nenhum ser que não tenha esses dois polos. Tá? Ele tem sempre, pode ser uma partícula de areia, ele tem dois polos e tem algum grau de vida e, consequentemente, algum grau de consciência se processando ali. A vida é uma relação que se estabelece entre dois polos, entre dois mundos, o mundo da unidade e o mundo da divisibilidade. Tá? E toda vez que a gente junta alguma coisa aqui, de verdade, faz relações profundas aqui, é porque a gente está imitando o mundo da unidade, imitando o mundo do espiritual. Toda vez que a gente cria relações profundas entre dois seres humanos, numa sociedade, num grupo, é porque a gente está recebendo através da vida informações do Uno. Porque a matéria não entende nada de unidade. Não é a praia dela. A praia dela é a divisão. A matéria não entende de unidade. Ela recebe essas ideias do espírito através da vida. A vida se retira e decompõe tudo. Então, num polo nós somos unos e no outro polo divididos. A ideia seria, que é o que ele vai explicar mais adiante, que nesse polo onde nós somos divididos, nós imprimíssemos uma qualidade do nosso espírito ali. De tal maneira que uma qualidade do nosso espírito aparecesse no mundo através desse pedacinho de matéria que a gente está usando. Isso significa você cumpriu o seu papel, deu o seu recado ao mundo. Você veio aqui para isso, para que através desse montoeirazinha de matéria orgânica que somos nós, o espírito dê seu recado ao mundo. Fale a palavra, diga que veio. Se você faz isso, esse pedacinho se justificou. O sentido da vida é expressar a própria vida. Estou adiantando, já ele vai falar sobre isso. Dar o recado que o espírito tem a dar para a matéria, através de você. Existe uma passagem de um livro budista, o Dhammapada,
que diz que mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. É como se fosse uma palavra que você tem que trazer ao mundo, e essa palavra vai somar, vai ajudar os outros seres a descobrirem o Espírito em si, vai ajudar os outros seres a brilharem. Essa palavra é como se você tivesse assinado a sua presença no mundo, já fez diferença, já disse que veio. É mais do que 1000 palavras, uma que traz consolo a quem a diz. Deveria ser a grande preocupação da vida de todo ser humano. Eu já disse a minha palavra? Eu já a pronunciei? Eu já fiz sentido? Eu dei o meu recado? Bom, continuando, porque ele ainda vai falar bastante sobre isso, né? Cada ser tem em si, então, unidade no espírito, diversidade na matéria. O espírito, através da vida, organiza a matéria e manifesta fragmento de sua potencialidade. Então, o espírito, através da vida, junta aquele monte de átomos, de partículas, faz átomo, aquele monte de átomos, junta aquela montoeira de matéria, encaixa de uma maneira inteligente e faz daquilo ali um receptáculo à altura para ele dar um recado. Tá? Então, é como se você imaginasse que você tem um vinho muito bom, de muito boa qualidade. Você não vai colocar numa tigela de barro, numa tigela suja, porque você sabe que isso vai comprometer o sabor de uma bebida tão boa. Você tem que ter um receptáculo à altura. Então, cada vez que o espírito precisa dar um recado ao mundo, ele cria um receptáculo capaz de transmitir esse recado dele, à altura. E agora ele precisa dar um recado mais complexo, esse receptáculo tem que ser mais complicado. Porque para beber um refrigerante qualquer, você pega uma copa de vidro, mas um vinho muito bom, você já vai procurar um receptáculo melhor. Então, como é que um copo de vidro, de geleia, se tornaria uma taça de vidro muito requintada? A evolução nada mais é do que uma resposta da matéria à necessidade do espírito se expressar melhor. Entende? Eles vão evoluindo para dar oportunidade do espírito dar o seu recado. Então, ele vai cada vez mais exigindo das formas que elas se aperfeiçoem para poder dizer mais, dar melhor o seu recado. O aperfeiçoamento é simplesmente a capacidade de fazer essa ponte com mais eficiência. Então, a vida vai gerando esse aperfeiçoamento das formas e, consequentemente, vai havendo o aperfeiçoamento da consciência. É uma das coisas que ele vai falar aqui, da dificuldade. Ele cita, inclusive, um médico contemporâneo dele, que não é coisa tão antiga, um neurologista que dizia: olha, eu sou especialista em redes neuronais. Nunca houve nenhum estudo que eu tenha feito ao longo da minha vida que me provasse como é que nasce nessas redes neuronais a consciência. A consciência é um mistério. Que diabos é essa consciência? Não sei. Aí ele diz, bom, sábios antigos tinham uma boa noção sobre o que é a consciência. É um dos maiores mistérios da existência, é a tal da consciência. Se você estuda só o corpo físico, no máximo o energético, não tem como você saber como isso acontece. Ainda é, nos nossos dias, um mistério para a ciência. Viver é estar consciente em algum grau. Só essa relação contraste explica a consciência. É a velha história que vocês que já talvez tenham assistido alguma palestra minha em vídeo, eu sempre falo. Uma ideia boba, simples, mas ela é genial em termos de concepção. É uma ideia de antigas escolas de filosofia que dizem que a consciência nasce no contraste. O contraste entre dois planos gera consciência. Isso é chamado de teoria do impacto. Só uma mão, que som faz? Nenhum. Duas. Contraste, consciência. Isso é muito prático na nossa vida. Os exemplos que eu sempre dou, você muda de uma cidade, vai para outra, não é aí que você vai saber as qualidades daquela anterior? Uma pessoa que você perdeu na sua vida, não é aí que você vai ver as qualidades que ela tinha? Isso é triste. Às vezes a gente vai ver as qualidades da nossa vida quando está às portas da morte. Porque enquanto está dentro, não vê. Quando você tem a diversidade, tem um contraste entre dois sons, você percebe os dois. Quando você tem o contraste entre duas cores, percebe ambas. Se o universo inteiro fosse de uma cor só, não teríamos percepção dessa cor, sabia? Um som só, não teríamos percepção desse som. O contraste gera consciência. Então, para que os seres possam ter algum grau de consciência, você precisa juntar duas coisas diferentes e fazer o contraste. E as duas coisas diferentes são espírito e matéria. A vida faz essa liga. Tá? E através dessa liga que a vida faz de espírito para matéria, a consciência começa a se desenvolver progressivamente. Desde a mais simplesinha. A pedra, eu falei para vocês, tem consciência do calor, do frio.
A planta tem consciência dos nutrientes do solo, ela sabe perfeitamente se tem cálcio ali. Tá? Os animais têm consciência do melhor ambiente para eles sobreviverem, procriarem. A consciência vai expandindo conforme a complexidade do recipiente. Tá? Aquela velha história que a gente diz, não adianta você querer ter mais água se o seu recipiente é só uma colher. Você teria que mudar o teu recipiente de uma colher para um copo. Porque senão eu posso dar mais água para você que você não vai pegar mais do que aquilo que cabe numa colher. Entende? Você pode dar todo o conhecimento do mundo para a humanidade. Ele não vai absorvê-lo se ele não tiver expandido a sua consciência para mais do que uma colher. Bom, nós estamos aqui diante de um livro de uma figura que sabia muito bem o que estava dizendo. Um conhecimento muito delicado, muito requintado. Mas às vezes falar de Sri-Ram para as pessoas, você percebe que parece abstrato demais, porque é preciso a gente trabalhar para expandir a nossa colher, para pegar conhecimentos desse tipo. Ele faz um apanhado de tradições muito antigas e muito profundas. Tá? Então, a evolução seria a expansão desse recipiente. E a consciência nasce do contraste entre espírito e matéria, comunicados através da vida. A vida junta, a vida separa. Tá? Então, viver é estar consciente em algum grau. Só essa relação de contraste explica a consciência, só essa. Não existe nenhum ramo da medicina moderna, que tem avançado cada vez mais, que dê, através da estrutura física do cérebro, uma explicação para o nascimento da consciência. É o mistério dos mistérios. Não tem jeito, o que é a consciência? Então, a consciência, esotericamente, segundo essa tradição que Sri-Ram cita, é uma ligação de espírito com matéria. Ele vai falar dos diferentes graus de consciência. Consciência no físico, essa pessoa pegando essa água, isso é uma consciência. Consciência do frescor da água. Consciência no emocional, gostam de mim, não gostam. Sinto ou não sinto simpatia pelas pessoas e tudo isso que gira no emocional. Consciência mental, que nos permite perceber as coisas estão limpas, estão sujas, a porta está aberta, está fechada. Ele diz, bom, essas consciências, até aí a gente, em parte, conhece bem, pelo menos essa do mental mais concreto. Mas ele diz que existe uma série de outros fenômenos que às vezes esporadicamente a gente cruza com eles e que não sabe que quem abre a porta para esses fenômenos é a consciência intuitiva lá em cima. Ele vai falar, por exemplo, da consciência estética, da consciência do amor, da liberdade, da plenitude. Aqueles momentos que você se sente pleno, sente que encontrou o teu lugar no mundo, isso é um grau de consciência. Quem é que está percebendo isso? É a mente? São as emoções? É a pele? É o que está percebendo isso? É um pouquinho dessa intuição que você tem dentro de você. E ele ainda vai mais, ele diz amor, liberdade, beleza, que é o senso estético. Você só percebe, é o único sentido que é capaz de tatear essas coisas e percebê-lo e gerar um estado de consciência deles, é a intuição, que a tradição oriental chama de Buddhi. Aí vocês vão perceber, por exemplo, dentro de uma estrutura animal, mesmo os animais mais evoluídos, mesmo que você pegue um cão muito espertinho, eu amo cães e já tive muitos espertinhos, mas eles não são capazes de parar para assistir um pôr do sol ou se enamorar de flores num vaso de flores. Não tem nenhum sentido, a não ser que eles queiram comer a flor. Não é isso? Não tem nenhum sentido a estética para um animal. A consciência, o veículo não expandiu ainda para poder perceber esse grau de sutileza. Então a consciência está limitada ali à mente concreta, que busca sua comida, que busca a fêmea no cio. Não tem essa sensibilidade desenvolvida para perceber coisas desse nível. E ele vai dizer que uma das coisas, já na palestra passada ele falava sobre isso, Sri-Ram às vezes é muito duro, uma das coisas que a gente percebe, cria consciência através da intuição, é, por exemplo, o amor. Pense numa coisa linda. Ele diz o seguinte, que o ser uno que existe dentro de você percebe e se encontra com o ser uno que existe dentro de outro ser. Aquele pedacinho do espírito que você veio contar ao mundo, junta com um pedacinho do espírito do outro que ele veio contar ao mundo e recupera um pouco da unidade na multiplicidade. É um pedaço de Deus que você montou no mundo material. Quando você expressa o teu eu espiritual, isso encontra com o eu espiritual do outro. Estabelece um contato do ser uno, o ser uno reconhece a si próprio no outro, cria uma ligação. É a recuperação da unidade na multiplicidade, é o amor.
Quantos experimentaram isso na humanidade? Pouquíssimos. Olha, ele está dizendo. Então, vocês podem ficar com raiva dele, não de mim. É sempre uma saída muito pouco. Ele está dizendo que a imensa maioria da humanidade não sente nada. As sensações estão resumidas a agrados, desejos, elementos que dizem respeito ao pequeno eu, no sentido de agradá-lo ou desagradá-lo, no sentido relacional, de reconhecimento da essência do outro através da tua essência, que é o verdadeiro sentimento, é raríssimo. Nós vivemos num deserto de sentimentos. A estética é um sentimento, a percepção do amor é um sentimento raro, próprio de verdadeiros seres humanos. É uma comunicação de essência para essência. Isso, para mim, é a definição mais bela que eu já vi alguém dar de amor. Se alguém conhecer alguma melhor do que essa, me conte. E olha que eu gosto muito de Khalil Gibran, gosto muito de poesia em geral, mas essa é tecnicamente perfeita. Bom, é o que ele falava. A ciência, até o corpo físico é um mistério. Até mesmo nesse plano físico, eles não sabem como os neurônios geram consciência, por exemplo. Então, até a consciência do plano físico dentro da ciência ainda é limitada. O espírito é o elixir da vida, não condicionado pelo pequeno eu. Uma vida consciente gera um amor comum, que é esse banal, de gosto ou posse, ou um amor extraordinário, que são afinidades de qualidades espirituais. Então, uma pessoa consciente, ela não vou dizer que uma pessoa consciente não goste do chocolate, gosta, o amor comum, tá? Daquilo que lhe agrada, daquilo que agrada o seu paladar. Mas ela é capaz de muito mais do que isso. Ela é capaz de um reconhecimento, do encontro das qualidades espirituais do outro, de uma revelação. Porque quando eu amo alguém, se eu sei quais são as minhas qualidades espirituais, eu ajudo o outro a ver essas qualidades espirituais nele. Então eu revelo essa pessoa, eu trago ela da escuridão para a luz. Eu sou fator de soma na vida dela. Faço com que ela veja em si coisas que talvez, se não fosse iluminado pela lanterna do meu amor, ela nunca encontraria no meio desse monte de matéria e de superficialidade. É uma lanterna que ilumina a essência do outro e ajuda para que ele veja. Você viu e ajuda ele a ver. Então é uma união de essência para essência. Então o ser consciente é capaz da natureza extraordinária do amor, que é reconhecimento. Tá? É encontro de ser uno com ser uno, dele com ele mesmo, através das partículas que o carregam pelo mundo. Isso é muito interessante, porque dizem que Sócrates, o grande filósofo, quando ele falava na Ágora, ele esperava por toda a sua vida que viesse um discípulo que fosse realmente capaz de entendê-lo. E ele tinha tido um sonho, que do seu peito se abriria e sairia voando uma ave. Ele diz que quando ele estava na Ágora, falando aos seus discípulos, vem Platão pela primeira vez. E ele olha e reconhece, é ele, é a ave que eu estava esperando. E diz que foi um reconhecimento instantâneo. Vocês sabem que Platão foi lá porque os pais mandaram, porque queriam que ele aprendesse a ser um bom político. Um dos maiores desgostos da história foi o desgosto que Platão deu aos pais dele, quando se torna filósofo. Mas ele reconhece imediatamente Sócrates e Sócrates a ele. É uma revelação do que ele realmente era e o que tinha vindo fazer no mundo. Vejam bem essa imagem. Algumas vezes se usa espelhos para representar a mesma coisa. Um espelho voltado para cima, como se estivesse refletindo o céu. Um espelho voltado para baixo, como se estivesse refletindo a terra. Sriram usa essa imagem dos dois cones. Diz que a mente ela é sensível a dois mundos. Ela pode tocar a superfície material lá embaixo e ser super perceptiva. E fala, por exemplo, um cientista sério, criterioso. Ele é um grande admirador da boa ciência. Cientista criterioso, sério, ele pega todos os detalhezinhos de uma operação química, que vocês estão vendo esses aceleradores de laser que estão pegando as radiações do choque de buracos negros. Gente, é uma vibraçãozinha minúscula. E eles pegam. Ou seja, a mente, quando ela está sensível, ela pega todos os detalhes do mundo. Agora, se você diminui o teu nível de interesse, de ligação com o mundo, ela economiza essa energia do mundo inferior e se abre para cima. E se torna sensível a todas as coisas do espírito. Aí, ao invés de ela ficar simplesmente olhando os detalhes das coisas manifestadas, ela olha para aquilo que está gerando as coisas manifestadas.
É que nem o mito da caverna de Platão. As pessoas ficavam olhando para as sombras na parede. Um se libertou e foi olhar para os objetos que geravam as sombras. Quando você olha para o plano espiritual, você está olhando para os objetos que estão gerando as sombras. Tá? E ganha muito mais. Tá? E ele diz que essa mente sensível ao plano espiritual, ela é extremamente requintada para depois identificar as coisas no mundo material. Deixa eu tentar explicar para vocês. Mito da caverna. Não vou contar ele todo, acho que a maioria de vocês deve ter ouvido falar. Os homens vivem presos olhando sombras numa parede. E o que é considerado mais esperto é aquele que reconhece melhor as sombras. Esse é a autoridade, é o intelectual das sombras. Imagina uma pessoa que se liberta, vai lá fora, vê a luz, vê quais são os objetos que estão provocando as sombras e volta para dentro da caverna. Em um segundo, ele não se torna muito mais esperto do que aquele intelectual que conhece tudo sobre as sombras? Sabe por quê? Porque o conhecimento dele é vertical, não é horizontal. Ele não soma informações. Ele sabe de onde as informações vêm. Ele conhece as origens. Então ele diz, esse homem cuja mente se volta para o espiritual, quando essa mente volta ao mundo, ela sabe o porquê das coisas. Não é só o como, nem o para quê. Não é mais a mentalidade do know-how, saber como. Agora é por quê. Por que as coisas são assim? Qual é o sentido das coisas? O que elas vieram dizer ao mundo? O que elas contêm em si para comunicar ao mundo? Aí se torna extremamente perceptiva. Ele vai falar, bom, um jardim. Se você parar para analisar detalhadamente cada planta, cada coisa, cada cantinho, vai ter tanta mensagem para você decodificar ali que é possível que um homem se torne sábio num jardim. Porque nós passamos cegos por tudo. Não é importante olhar, por exemplo, para uma árvore que floresceu. E ele diz, existe tanta verdade a ser comunicada numa árvore que floresceu, que um homem se tornaria sábio num jardim. Passando adiante, o artista vê inúmeras cores, a mente pura vê inúmeros detalhes da vida. Nós temos na escola uma pintora e ela sempre fala para a gente que quando faz um quadro, por exemplo, que tem uma superfície branca, não sei se vocês já viram algum pintor falar isso, para você produzir branco, você não usa só a tinta branca. Você bota lilás, e bota bege, bota não sei o quê. Porque um pintor ele aprende a reconhecer que as cores são uma mistura de várias outras cores. Já viram isso? Converse com um pintor que vocês vão ver. Ele olha para uma parede e diz, se eu for pintar essa parede, não vou usar só tinta branca. Vou usar cinza, uma tonalidadezinha de bege que eu estou vendo daqui, olha que eu não sou pintora, uma tonalidade de não sei o quê, para poder produzir esse efeito que vocês estão vendo. Então o artista treina a visão para ver detalhes. Ele diz que é a mesma coisa um sábio. A mente dele está treinada para ver as mensagens que estão por trás de todas as coisas. Então ele está num constante estado de aprendizado. As coisas entregam a sua essência. Por quê? Porque ele tem a sua própria essência desperta. Então ele sabe olhar o coração de todas as coisas a partir do seu próprio coração. Ele tem a sua essência consciente. Então ele sabe rastrear a essência das coisas. Não sei se vocês percebem a ideia, porque isso ele vai daqui a pouco exemplificar como o sentido da vida. Não deixar de descobrir o que viemos dizer no mundo e, na medida do possível, ajudar para que outros descubram também. Eu sempre cito o caso daquele guerreiro grego, Fidípides, numa batalha chamada Maratona. Quem assiste as minhas palestras já ouviu isso 1000 vezes, mas a história é interessante, vale a pena ver de novo, como diz a Rede Globo. Porque os gregos iam combater com os persas nessa batalha de Maratona. E tinham tudo para perder. Os persas estavam mais fortes, as tropas eram mais numerosas. Então o que eles tinham combinado? A cidade de Atenas era uma cidade sagrada. Para que os templos não fossem profanados pelos persas vitoriosos, uma pessoa iria correndo lá na cidade e avisaria que eles tinham sido derrotados. Os moradores de Atenas iriam queimar os templos, destruir tudo e deixar a cidade arrasada, para não ser profanada pelos persas. Tudo combinado? Tudo combinado. Foram fazer a guerra. Acontece que aquelas coisas inexplicáveis da guerra, os gregos venceram. Sei lá como, venceram. E os atenienses lá esperando para poder queimar Atenas, destruir Atenas. Não pode. Aí pega um bom corredor, Fidípides. Imagina se ele tinha acabado de lutar, é um guerreiro. Mas ele é um bom corredor, corre lá até Atenas. E conta para o pessoal que a gente venceu, senão a cidade vai ser destruída. E Fidípides, é a origem da nossa maratona olímpica. Né? Fidípides fez aquele trajeto com a energia que ele tinha. Ele chegou na cidade morrendo. Ele só tinha energia para falar uma única coisa. Vencemos. E pumba, tombou morto.
Mas você percebe que ele falou a palavra certa, ele tombou morto depois de ter salvo Atenas. Ele soube gastar energia, guardar energia suficiente para dizer o que ele tinha que dizer. Ele falou a palavra dele. Se nós tombamos sem falar a nossa palavra, muita coisa bela vai ser destruída no mundo. Muitas Atenas. Entende? Se nós tombarmos sem que a nossa palavra seja pronunciada, muita coisa vai ser destruída. Porque o mundo espera que a gente fale. Vencemos. Senão Atenas vai ser queimada. Quanta coisa vai se perder quando um ser tomba sem dar o seu recado. Aquele testamento de Heiligenstadt de Beethoven, ele dizia isso. Ele estava totalmente surdo, se isolou numa propriedade rural do irmão. Ele dizia, eu só não me mato porque tem um recado que Deus mandou eu dar aos homens e que eu ainda não terminei de dar, através da minha música. Eu ainda tenho coisa para dizer, então eu não posso morrer agora. Então esse recado que tem que ser dado, essa comunicação, e essa é a única forma de você despertar o recado que cada um tem para dar, através do exemplo do teu recado. Então acaba que através do teu exemplo de vida você ainda joga a luz na mensagem que cada um tem. E daqui a pouco você não tem uma palavra, você tem um poema. Você joga a luz sobre a palavra que cada um tem a dizer. Existe uma tradição indiana que fala inclusive sobre isso, que não existe maior privilégio para o homem do que a companhia de bons homens. Exatamente porque os bons homens expressam a sua mensagem. E isso ajuda os outros a despertarem. Cientista criterioso vê detalhes, mas falha na visão do todo. Já Búdio, ou intuição, essa intuição que nós temos, é consciência que percebe a beleza do espírito, a beleza do todo. Então, na verdade, um cientista ele é muito detalhista. Ele pode analisar toda a estrutura que existe dentro de uma molécula de água, os 2 átomos de oxigênio, perdão, os 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, a junção, a água que conforma, mas ele não tem como explicar qual foi o modelo que atraiu, qual foi o ímã que atraiu aquelas partículas para que formassem aquilo. Porque se você pega e faz uma lista de todos os ingredientes que tem no corpo humano, por exemplo, todos, sais, água, carbono, tudo, nitrogênio, e joga tudo isso dentro de uma banheira e mexe, você não vai ter um corpo humano. Você vai ter uma sopa de ingredientes. Existe uma energia, um ímã, que faz com que essas coisas organizem de uma maneira muito particular. E, em grande parte, a ciência ainda acha que essa organização é fruto meramente do acaso, é fruto de um aperfeiçoamento casual. E o que o Sirihan está dizendo aí é que é tremendamente inteligente esse molde que a vida projeta para que a matéria responda dessa maneira. Tudo que é organizado e belo no mundo, nada mais é do que a matéria espelhando um molde espiritual muito complexo. É através desse molde dando um recado ao mundo. Vocês já imaginaram a perfeição da organização do nosso corpo? Nosso corpo não tem unidades absolutamente diferenciadas dentro dele e não consegue juntar tudo isso numa harmonia tão grande? Por que a gente não consegue conceber de forma alguma uma sociedade onde você tem seres humanos tão diferentes comporem um todo orgânico tão inteligente e uno quanto um corpo humano? A natureza conseguiu isso no nosso corpo. A priori, em outro plano, também não. Mas sabe por quê? Porque a natureza física do nosso corpo, ela não resiste a esse modelo espiritual. Agora, a natureza social, onde os homens querem fazer experiências, querem fazer do seu jeito. Não percebem um molde espiritual e não se adequam a ele. Então, fazemos por tentativa e erro. Estamos aí ao longo de milênios de história e não dá. Vejam que bonito isso. Um corpo sem impedimentos manifesta a beleza do espírito em todos os seus movimentos. Então imaginem vocês, na palestra passada, inclusive, a gente falava um pouco sobre isso. Pequeno eu. Que diabo é pequeno eu? Pequeno eu é esse nome que a gente tem escrito na nossa carteira de identidade, associado a todas as memórias ligadas a ele. A gente diz, você tem o universo inteiro para você se identificar, mas você identifica só com isso. Eu sou esse punhadinho de matéria orgânica que passou por essa experiência. Então a vida para mim é o quê? Fazer com que esse punhadinho de matéria orgânica que teve essa memória ganhe o máximo possível. Tudo que é bom que tem do lado de fora venha para dentro. Ou seja, eu ilumino o mundo através da visão dos meus interesses.
E isso tem um nome, vocês podem chamar do nome que vocês quiserem, porque ele tem muitos apelidos, mas o nome próprio é egoísmo. Os tibetanos chamam de heresia da separatividade. E o egoísmo é uma lente que distorce tudo e nós não vemos as coisas. E também não projetamos no mundo aquilo que realmente somos, ficamos projetando só o nosso egoísmo. Ele diz, bom, você limpou esse egoísmo, limpou essa identidade tão limitada, essa mania de achar que você está separado do resto todo. Você foi uma pessoa pura, limpa e humilde, você vai projetar a luz do Espírito no mundo. Aí sabe o que acontece com uma pessoa assim, pura, limpa e humilde? Tudo que ela faz é belo. Em qualquer momento, qualquer necessidade, se ela for sentar nessa cadeira, você vai ver que vai ser um movimento belo. Gentil, considerando a cadeira, considerando a pessoa de trás, do lado, da frente. Ela não dá um passo, ela não respira no mundo sem expressar algum tipo de beleza. Porque o que ela faz é linha direta com o Espírito. Então, se você observar, se tivesse aí um desses, como é o nome desses paparazzi que ficam filmando artista, filmasse um sábio, só pegaria momentos de beleza, porque um sábio completo, a linha direta do Espírito despeja a beleza no mundo. Ele sai imprimindo e deixando pegadas no mundo. Por isso que ele pode ser reconhecido pelas suas pegadas. Pelas vossas obras os conhecerei. Eu acho isso belíssimo. Ele diz que só assim nasce beleza no mundo, não tem outro jeito. Toda beleza é obra de um único artista, o Espírito, através de um homem puro, humilde e nobre. Ou seja, a consciência espiritual plena reconhece e dá resposta total ao amor e à beleza. Então ela expressa a beleza e desperta a beleza nos seres. Então onde há um ser espiritual, ali é uma pegada de beleza no mundo. O resto, réplicas, cópias feitas pelo egoísmo, onde por trás não tem verdadeiro amor, nem tem verdadeira beleza. Tem desejo e tem coisas atraentes, que são uma cópia mal feita que o egoísmo faz das verdades espirituais. Cada ponto do universo tem espírito e matéria. E o significado da vida, vejam só, o significado da vida, pergunta simples, né? O significado da vida e o impulso à evolução vem do espírito. O que é o significado da vida? Revelar o espírito que tem dentro de você. Quanto mais eu revelo, mais eu evoluo. Acabou, fim de papo. Respondeu as duas perguntas mais complicadas do mundo num tapa só. O que é o significado da vida? Expressar o espírito. O que é evoluir? Expressar mais o espírito. Eu expressava X, agora vou expressar 2X. Acabou. E para isso, pureza, humildade, capacidade de ser um canal. Não obstruir a passagem da vida. Ele coloca essa palavra logos, que era como os gregos se referiam a essa expressão do espírito, manifestação do logos. Qual o significado da vida? Só deixar a vida se expressar e responder. Isso existe. Eu sei e eu sinto. Só isso basta. Ou seja, em português bem claro, qual é o significado da vida? Pergunta para ela. Se você ouvir a resposta, é porque a vida já está dotada de significado e você também. Qual é o significado da vida? Pergunta para qualquer ser que tenha vida. Se você for capaz de ouvir, já entendeu. Qual é o significado de um pássaro cantar na minha janela de manhã? Se eu for capaz de mergulhar no meu coração e perceber a beleza que eu vim expressar no mundo, e perceber como é que esse pássaro me ajuda a fazer isso, porque ele dá à minha manhã um tom sinfônico, que já me inspira para começar, já com vontade para espalhar a beleza pelo mundo, eu encontrei o meu coração e o coração do passarinho. Tanto eu quanto o passarinho estão justificados. Já apresentaram sua carteira de identidade. Eu sou. As coisas, o sentido das coisas igual à identidade das coisas. E a identidade das coisas igual à visão do espírito que elas têm dentro de si. Ou seja, se alguma coisa revelou em você algo espiritual, ele já apresentou as suas credenciais, você já sabe o que ele é. Floriu uma plantinha bem na sua janela, você já sabe qual é o sentido da plantinha. Expressar beleza para que a janela de alguém seja um convite à elevação da consciência. Ela trouxe um pouco de beleza ao mundo, ela está justificada, as credenciais dela estão apresentadas. Você sente, você conhece o sentido da vida. O sentido da vida não é algo que se possa definir mentalmente. É o que ele vai falar logo em seguida. Tá? O significado das coisas está em sua natureza a ser revelada. Não é construção mental.
Então você vai definir o significado dessa flor. Ela tem pétalas, tem sépalas, aí tem aquela fecundação do masculino com o feminino e não sei o quê. Não, você está descrevendo como ela funciona, mas não está dizendo o que ela é. Mas se através dela você revela em si próprio algo do teu espírito, você já sabe o que ela é. Eu sempre conto uma história, essa é velha demais e está entre 9 a cada 10 palestras minhas, mas é uma história interessante, eu gosto dela, que há muito tempo atrás eu vivi em Belém do Pará, que é um lugar que vocês sabem, é um pouquinho quente. Quando eu cheguei lá me deram um cravo. Belém do Pará não dê flores para ninguém, porque as flores não vivem nem um dia, ninguém aguenta aquele calor. É difícil você usar flores lá. Mas me deram esse bendito cravo e ele durou muito. Eu estava estudando em cima da mesa de jantar e o cravo estava lá, que eu percebi que esse cravo tem uns 5 dias. E eu percebi que ele estava se esforçando para sobreviver no meio daquele clima complicado, né? Foi um momento, eu não vou conseguir explicar isso racionalmente para vocês. Mas eu tive a sensação de que eu e aquele cravo éramos exatamente a mesma coisa. Episódios de Deus presos no tempo e no espaço. Lutando contra a dissolução, lutando contra o esquecimento, lutando contra a agressão. Eu olhei para ele e falei, força aí, companheiro, eu sei o que você está passando, eu estou na mesma. Mas foi um segundo onde eu tive a impressão de que ele me entendeu e eu entendi ele. Éramos exatamente a mesma coisa, episódios de Deus, presos no tempo e no espaço, lutando contra as forças de dissolução, lutando para iluminar, para dar o nosso recado. Para mim foi um momento muito especial esse. E é exatamente o que Sirihan está dizendo aí. Bom, aquele cravo tinha significado e eu tive significado para aquele cravo. Basta. Existimos, cumprimos, numa pequena medida cumprimos o nosso papel. Há quem tenha mais humildade, mais bondade e cumpra de forma mais completa o seu papel. Mas algo que você traga à tona já justificou sua vida. O Espírito dá-se a conhecer através do significado que cada coisa viva torna manifesto. Ou seja, cada recado que ela dá ao mundo. Ou seja, o Espírito só pode ser dado a conhecer desse jeito. Não é olhar com um telescópio para o céu, não é tentar fazer desdobramentos, não é tentar fazer, não estou aqui criticando crença de ninguém, mas não é nenhum fenômeno esquizotérico. O Espírito dá-se a conhecer através do autoconhecimento. Quando você limpa tudo aquilo que não é você e vê qual é o recado que você veio dar ao mundo. Você conhecer o Espírito. Não adianta procurar em outro lugar. Ou seja, ele se dá a conhecer através do significado que cada coisa viva torna manifesto. O recado que esse ser veio dar ao mundo. Você teve uma experiência espiritual. Você entendeu o recado, você ouviu. Ele chama isso de canção da vida. Lindo demais. Isso é a canção da vida. Você ouviu a canção da vida uma única vez? Bem, você viveu. Senão você só flutuou adormecido sobre a vida. Ouça a canção da vida uma vez que seja, para você saber do que se trata. Forma é sempre expressão do espírito, percebamos ou não. A evolução elabora mais as formas para que o espírito se expresse melhor. Aquilo que eu falei para vocês, passar da colher para o copo. As formas vão evoluindo para que o espírito se expresse melhor através delas. Isso é a evolução. Dar mais espaço para que o espírito chegue ao mundo. Existe um livro que é muito pouco conhecido no Brasil, um pequeno livro que eu acho uma preciosidade. Se chama O Filósofo Autodidata. Alguém já ouviu falar sobre ele? Meu sonho é ainda dar uma palestra, mas eu gostaria de saber quem é que vem para uma palestra com o nome desse. Você vem? Então já estou garantido, já tenho público, 2. Esse filósofo autodidata foi de um pensador do século XII, se não me falha a memória, Bento Fail. Ele era um filósofo no momento em que o Islã se difundia ali pela Península Ibérica e o califa resolveu achar que os filósofos eram todos hereges e matar tudo. Aí ele escreveu essa obra para mostrar para o califa que a filosofia não podia ser proibida por decreto. A filosofia é um atributo natural do homem. Aí ele imagina um personagem que foi abandonado pela mãe recém-nascido numa ilha que só tinha animais e é criado por uma gazela. E esse personagem, que tinha uma alma antiga, era um sábio, ele vai se desenvolvendo sozinho, ele vai aprendendo a ver Deus através da primeira vez que ele vê o fogo, da primeira vez que ele observa os astros,
E ele vai observando vida após vida, ele chega até o êxtase místico de confrontar o próprio eu espiritual, o próprio Deus. Quando chegam lá para resgatá-lo, ele era um sábio. É muito interessante, ele mostra essa tendência da consciência humana de cada vez mais abranger Deus, quando você não prende ela em bobagem, quando você não enche ela de lixo. E isso seria a evolução. É um lindo livro, vale a pena. Ele passa isso de uma maneira muito convincente. Raciocínio a raciocínio. Como é que você sai da visão de uma pedra até a percepção da existência de Deus? Sozinho numa ilha. Mas mesmo assim o califa proibiu a filosofia e matou todo mundo do mesmo jeito. Mas o livro foi muito bom, foi válido. E por fim, quem for puro e humilde pode conhecer a essência de todas as coisas, que é a qualidade espiritual que cada uma delas veio ao mundo para expressar. Ou seja, simplesmente isso, desobstrua o caminho, não se interponha ao tráfego da vida. Desobstrua o caminho e deixe que o Espírito faça o que ele veio de fazer. E assim você se torna como um farol que ilumina essa luz que está escondida também em todos os seres. Revela a vida nos seres, pelo menos aqueles que queiram ser revelados. O homem tem livre-arbítrio e você não pode obrigá-lo a isso, mas aqueles que queiram ser revelados, você pode ajudá-los a revelar a luz que também existe dentro deles. Ser um referencial de iluminação. Né? E os atributos necessários, quem for puro e humilde. O suficiente para não querer que o mundo o sirva, mas para que ele sirva ao mundo. Que é o que Platão diz, numa passagem que se cita, que ele teria dito que o amor humano tem uma linha de definição muito clara. É quando você para de olhar para as coisas e pergunta, para que isso me serve? Quando você passa a olhar para as coisas e diz, como eu posso servir a isso? Você atingiu esse nível de pureza e humildade. A luz vai começar a passar através de você. Por isso é Platão. Por isso a luz dele está conosco até hoje. E iluminou tantos. Bom, isso é nosso capítulo de hoje, natureza maravilhosa da vida. Espero que gere uma reflexão. Vocês veem que o pensamento de Sri Ram é muito sutil, mas olha quantas definições bem colocadas. Não dá nem para discutir, né? São muito bem colocadas. Como coloca um sentido de vida claro. É uma preciosidade. Livros desse tipo são uma preciosidade. São para ler e reler ao longo da vida. Diz que alguém perguntou ao sábio Confúcio, Confúcio amava muito o I Ching, fez todo um desdobramento, uma explicação dele. Perguntaram, sábio, o senhor já está idoso, se o senhor tivesse mais 50 anos de vida, que livros o senhor leria? Diz que Confúcio teria dito, se eu tivesse mais 50 anos de vida, eu leria mais 50 vezes o I Ching. Às vezes é isso mesmo, às vezes tem certas coisas que a gente dispersa para tanta informação, e certas coisas, às vezes, se você lê 10 vezes, vai entendendo com cada vez maior profundidade. E vale a pena. E às vezes eu tenho a impressão de que algumas dessas definições, que uma delas, bem entendida, já valeria a pena. Então é isso, gente. Agradeço.